Ao ficar viúva, Uliana permaneceu na casa com a sogra. Agora, voltar para aquele lar era duplamente insuportável. Mas ao passar sob a janela, ela simplesmente desabou ao ouvir as palavras da velha. Boa tarde, amigos. A família pode ser tanto uma fonte de força quanto a razão de feridas profundas. A história de hoje é sobre pessoas que aprenderam a curar umas às outras, amarrando o lenço preto na cabeça. Uliana não conseguiu conter as lágrimas. E por que está chorando? A sogra entrou, pôs as mãos na cintura e arrancando o tecido escuro das mãos da nora. Ela mesma o amarrou firmemente sobre sua cabeça. Inútil, nem com isso é capaz de lidar, resmungou, saindo e deixando Ulia sozinha com a própria dor. O olhar da mulher caiu sobre o retrato do marido, adornado com a fita preta, e um soluço fraco escapou de sua garganta. Sentando-se na cama, ela tombou sobre o travesseiro e uivou como um animal ferido. A saudade do marido era insuportável. Até o fim, acreditou e esperou que a medicina moderna vencesse a doença dele. Mas, infelizmente, juntos viveram apenas 3 anos. Pouco para os padrões atuais. Mas cada dia do casamento fora, para Uliana, um dia de absoluta felicidade. Mesmo apesar da antipatia da sogra, de suas alfinetadas e recriminações, Uliana continuava amando o marido e rezando por sua recuperação. E como poderia ser diferente, se ele era literalmente tudo para ela? Seus pais até existiam, mas a relação entre eles já havia se desfeito havia muito tempo. Em parte, Uliana culpava a si mesma por isso, mas a mágoa que carregava da mãe e do pai não diminuía nem um pouco. O marido repetidas vezes lhe dizia que precisava deixar o passado ir, perdoar, mas ela não conseguia. Por mais que tentasse, não havia como apagar aquela convivência e a atmosfera em que vivera até os 17 anos. Ela lembrava a casa dos pais, como um lugar onde sempre havia barulho e um cheiro desagradável no ar. Eles não eram alcoólatras, mas adoravam beber em companhia menos por isso. Frequentemente recebiam visitas. A música alta tocava sem parar. A fumaça azulada dos cigarros pairava no ambiente. Misturada ao cheiro de bebida forte e de comida queimada, menos pratos que a mãe vivia esquecendo no fogão. Nesse festival da vida, Uliana sempre era a peça a mais. Nesses dias, os pais simplesmente não se lembravam dela menos, nem sequer a alimentavam. E se a menina aparecia na cozinha, era enxotada sob uma chuva de xingamentos. Mas não foi isso que destruiu de vez a relação deles. O pior aconteceu quando, certa vez, um dos convidados pôs os olhos na filha dos donos da casa. Conseguiram evitar o pior. Mas quando ela contou tudo à mãe e ao pai, eles a culparam, menos andar para lá e para cá e rebolar por aí. Você mesma provocou, e agora quer falar mal de um homem tão bom. Ela tinha 17 anos. Naquela mesma noite, enfiou suas poucas coisas em uma pequena bolsa de viagem e foi embora. Primeiro, dormiu na casa de amigas. Depois, uma professora lhe deu abrigo. Mais tarde, ela entrou na universidade e conseguiu um quarto no alojamento estudantil. Desde então, Uliana cuidava de si mesma, e nem nos feriados importantes voltava à casa dos pais. Sonhava em esquecer tudo. Eles, aquela vida menos começar do zero, e de um jeito que jamais a fizesse trilhar o caminho deles. Mas não foi fácil. Como recém-formada, ninguém queria contratá-la. Pagavam pouco, tratavam-na com desdém. Ela suportava-o, dentes cerrados. Alugava um quartinho de uma idosa, alimentava-se das massas e cereais, mais baratos, e guardava cada centavo para sua grande meta. Queria ir embora dali e recomeçar em outro lugar, bem longe do passado. Mas a vida decidiu de outro jeito. A idosa tinha um neto, um homem agradável, sobre quem Uliana só ouvira coisas boas. E quando finalmente se conheceram, a jovem percebeu que havia se apaixonado. Ao que tudo indicava, ela também agradara o homem, embora fosse bem mais nova. A avó, por sua vez, parecia fazer de propósito para aproximá-los. E deu certo. Logo ele a convidou para um encontro, depois para outro. E depois a levou para conhecer a mãe no grande casarão da família. Esse foi o primeiro encontro de Uliana com a futura sogra. E não aconteceu nem de longe como ela gostaria.
Onde você encontrou essa aí? Não tinha ninguém melhor? Sua avó enlouqueceu de vez, apresentando você a esse tipo de gente, declarou a mulher, sem o menor constrangimento, e levantou-se da mesa, sem terminar a refeição, demonstrando claramente seu descontentamento. Timur a acalmou. Não se preocupe, ela só não te conhece ainda. Vai acabar te amando. Você vai ver. Ulya acreditava nisso menos, mas nunca aconteceu. Mesmo depois do casamento, a mãe de Timur não passou a tratá-la melhor. E morar juntas só tornava tudo ainda pior. A sogra mandava o tempo todo, criticava com frequência e obrigava a nora a fazer absolutamente tudo, menos até o que ela não sabia. Uliana não discutia. Cumpria todas as ordens com um sorriso educado e só à noite, nos braços de Timur, deixava que as lágrimas carregassem suas mágoas. E então ele adoeceu, e os conflitos com a mãe dele se intensificaram. Hospitais, procedimentos, viagens, a grandes especialistas. Fizeram tudo o que podiam para salvá-lo. Uliana chorou até não ter mais lágrimas, enquanto ele apenas sorria. Não se preocupe. Mesmo que eu me vá, vou cuidar de você. Não precisa ter medo de nada. Eu só tenho medo de uma coisa, menos, respondeu ela. De quê? De perder você. Quando Timur morreu, a sogra não derramou uma única lágrima. De rosto imóvel, entregou a nora um calmante com um copo de água e assumiu todas as responsabilidades do funeral. Mas nem assim deixou Uliana em paz. Obrigou-a a segui-la para todos os lados. E Ulya andava como uma sombra, quase dissolvida na penumbra antes da manhã. Mas aquele não seria o último impacto que a esperava. Certa de que o marido realmente cuidaria dela, Uliana ficou desnorteada quando a sogra de repente declarou: "Pode ficar aqui, mas entenda, eu sou a dona da casa. E nem pense em pedir demissão. Luto é luto, mas dinheiro não cai do céu. Timur não está mais aqui. Não sou sua babá. Você tem que cuidar de si mesma." Uliana tinha um emprego, mas ganhava pouco. Agora, percebia que teria de buscar algo mais rentável. E encontrou, não de imediato, mas encontrou. Só que a vida não ficou mais fácil. A sogra continuava tratando-a como uma estranha naquela casa. E embora não demonstrasse, a morte do filho também a destruíra por dentro. Ela emagreceu, perdeu o tornou-se calada, ríspida, quase não saía do quarto. Esse vezes, Uliana tinha a impressão de que vivia sozinha menos até o momento em que a mãe de Timur saía de sua toca. Talvez nem saísse, se não fosse sua amiga insistente, que fazia de tudo para não deixá-la definhar. E foi justamente essa amiga que mudou tudo. Certa vez, voltando para casa um pouco mais cedo e passando sob a janela aberta, Ulya ouviu uma voz. "Zina, você não pode se enterrar assim. Timur faz falta, eu entendo. Mas você ainda está viva." A sogra respondeu baixo demais, e a nora precisou se aproximar do muro, inclinando-se para ouvir: "Eu sei, mas você não imagina como está sendo difícil. Estou tentando viver, mas as forças estão acabando." "E a Uliana?" perguntou de repente a amiga. E Ulya prendeu o fôlego. Ela ainda não desconfia de nada. "Queimei a carta antes que desse problema. E bloqueei o número do tabelião no celular dela, enquanto ela estava no banheiro. Ela não sabe do testamento. Se descobrir, vai embora. Você entende? Não entende? Por que acha que faço tudo isso? Não quero que ela vá. Eu não posso ficar sozinha. Quem mais vai precisar de mim? Ela virou quase uma filha para mim. Deve achar que eu a detesto. Mas meus motivos são bons." Quando Timur a trouxe para casa pela primeira vez, dava até pena olhar para ela. Magrela, olhos enormes, o olhar faminto, assustado. Não sabia fazer nada. E quem ia ensinar? Timur me contou sobre a família dela. Menos eu teria colocado todos atrás das grades. Estragaram a menina. Eu a ensinei tudo o que sabia. Só não deixei ela cuidar do funeral. O consegui. Era demais. E eu não sou eterna. Um dia, ela vai ter que me enterrar. Uliana desabou ali mesmo, ouvindo aquelas palavras. Então Timur realmente cumprira sua promessa. Dele. Primeiro, veio a mágoa, depois, a raiva menos. Mas logo tudo foi tomado por um novo entendimento. A sogra tinha medo. Medo de ficar só
Com um gesto decidido, Ulia levantou-se e entrou na casa. A sogra e a amiga se calaram na mesma hora. Podem continuar. Eu ouvi tudo, disse Ulia, serena. Depois se agachou ao lado da sogra e a abraçou. Não vou a lugar nenhum. Só se a senhora mesma me mandar embora. Sim, nossa relação não é perfeita. Mas eu também amo a senhora. E também não tenho mais ninguém além de você. Por isso, não precisava me segurar com mentiras. Uleshka. Me perdoa, murmurou a sogra. Trêmula. Já perdoei. Mas vamos precisar do testamento. Então, por favor, respire fundo. Amanhã vamos ao tabelião. A varanda está caindo aos pedaços. O telhado precisa de conserto. E lembra que o Timur queria construir uma sauna no quintal? Vamos realizar o sonho dele. A sogra não conseguiu responder. Chorava menos e a amiga chorava com ela. E até Uliana, escondido, secava as lágrimas que insistiam em cair. Muito tempo depois, Uliana lembraria daquele dia com um sorriso. Muitos anos haviam passado, muita coisa vivida. Mas apesar de tudo, continuaram sendo uma família. A sogra ainda está viva, menos saudável. Até melhor do que naquela época. E tudo porque a nora lhe deu netos. E filho. Sim, Ulia se casou novamente 5 anos depois e teve 2 meninas, uma seguida da outra. Agora, a avó não tem tempo para adoecer, mal dá conta de tantas tarefas e está feliz assim. Às vezes, porém, a tristeza chega de mansinho, e então ela ergue os olhos para o céu. Filho, você está vendo? Estamos bem. A Uletka é uma ótima garota. Obrigada por ela. E segue adiante, porque as netas estão chamando. Compartilhem suas emoções. As palavras de vocês aquecem o coração. Curtam e assinem o canal. Que o dia seja gentil com vocês.